cabeça ou no chão? Olha o óculos que tá. Paula, Letícia e Júlia, ó, todos os três aqui. Faz uma pose. Ah, tô catando comida ali, tô catando tô catando, tô tirando tudo. Não tá tudo, Ed. Tô catando as coisas ali, tô limpando ele, ó. Tô tirando. Filha, tá com um copo de ó. Mamãe tá aqui. Ó! Que susto! Ele ficou caro, Beliscou.